Chama! Estou aqui com ele, um dos melhores bateristas de Mato Grosso, famoso músico de luxo, um cara sensacional, de uma humildade incrível e um dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei. Estou aqui com o Gabriel. Que isso, cara. Que apresentação, Você Rafa. viu? Que isso, tô com moral demais, bicho. Eu tô me especializando nessa parte de puxar o saco dos outros. Ah, mas você já tá bem, velho. Tô Parece bem? que já é profissional já nesse assunto. Porra. Cara, que honra ter você aqui, Que irmão. isso, mano. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz demais. Você sabe que é sempre uma honra trocar esse papo com você. Essa conversa vai ser boa demais. Maravilha. Gabriel, fala pra gente aí, pra galera que te acompanha. Pra quem não conhece, o Gabriel é um puta de um baterista, puta de um produtor. Conta pra galera como é que começou essa aventura musical. Quando que você falou, pô, quero ser um baterista e acho que eu vou pra essa linha. Show. Mano, a real é que na barriga da minha mãe. E, assim, tem uma história legal porque, tipo assim, eu sou um cristão, né? Então, já cresci num lar cristão. E na igreja, na hora do louvor, já tava... Minha mãe fala que começava a chutar a barriga dela, a bateria tocando e eu chutando a barriga dela. Então, assim, realmente é uma parada lá atrás, né, cara? Então, eu vejo isso muito como dom de Deus mesmo. Então, assim, sempre tive esse feeling. E aí, comecei a estudar com 9 anos de idade. 9 anos de idade, eu entrei na Bebop, na época, na escola mais hypada que tinha em Cuiabá. Graças a Deus, Deus abençoou, que também foi presente, né? Não paguei mensalidade. Então, assim, foi um momento, cara, que eu aprendi a amar realmente o instrumento. Porque aí, contato com o instrumento, ele te leva a essas coisas, né? Você se sentir, tocar ali é diferente. A Bebop também é uma energia legal, né? Porque é família Exatamente, e tal. todo mundo ali. A energia é legal ali. Exato, ali na época já tava o Diego Isidoro, o Marquinhos, César. Então, assim, a galera realmente se sente em casa, né, mano? Por essa questão familiar. Então, nessa faixa de idade, com 9 anos, eu ganhei de presente, né? Com 10 anos eu comecei a fazer aula. De 9 para 10 anos eu comecei a fazer aula. E aí comecei a tocar na igreja, mano. Desenvolvendo ali na igreja, os ensaios, e comecei a tocar na banda de adolescentes. Aí parti para a banda principal da igreja, isso com 11, 12 anos. Já estava tocando na igreja, na banda principal. E aí, dali também, comecei a dar aula nas igrejas, com 12 anos. Comecei a fazer aula com 9, com 12 anos já comecei a dar aula nas igrejas. Então, assim, foi fundamental para mim essa questão de dar aula, porque você aprende dando aula também, mano. Ah, com certeza. Então, assim, eu fui desenvolvendo algumas áreas, desenvolvendo didática, e isso foi muito bom. Então, assim, dos 12 aos 16 anos, só dando aula. Eu trabalhava com música dando aula. E aí, com 16 anos, eu recebi o convite para entrar na Splendore, né? Tocava na igreja ainda, e aí recebi o convite para entrar na Splendore, e dali eu comecei a ganhar dinheiro com música realmente tocando, né? E foi esse momento que abriu outras possibilidades de vida noturna? Com certeza, mano, com certeza. Por quê? Os eventos na Splendore, no caso, evento privado ali, eu estava preso em casamento, né? Cara, é uma vibe diferente, mas estava ali fazendo casamento, aniversário de 15 anos, evento privado. E daquilo ali você vai criando os contatos, né? Você tem que ter... Eu sempre prezo muito para isso, para você ter um bom network. Desde aquela época eu já pensava muito nisso, criando contatos. E aí, com 19 anos, eu comecei a tocar sertanejo. Então, dos 16 aos 19, tocando só em evento privado. Baile. Isso, aquele rolê ali de mais pop, mais MPB. Não tocava sertanejo até os 19 anos. Cara, mas isso dá uma caixa... Isso dá um conhecimento. Pra caramba, mano. Pra caramba. Você consegue diferenciar músicos que têm essa experiência da banda baile com aqueles que não têm. Exato. E não é que seja ruim ou bom, não. Cada um tem seu processo, tem sua história. Sim. Mas o baile dá um... Não, o baile é uma escola... Cara, assim... Desses 19 que comecei a tocar o sertanejo, logo em seguida já pintou a proposta da primeira banda baile. Então, ali, cara, eu vi um outro universo. E assim, aquele negócio, né? Fui lançado de paraquedas num trampo e, bum, precisei tirar um repertório com mais de 80, 90 músicas, 100 e poucas músicas. Baile é isso, né, mano? O baile é isso. E de estilos que eu nunca tinha tocado. Quando você ensaia. Quando ensaia. Tem esse detalhe. As oportunidades que pintam, você precisa dar grana. Exato. E não tem ensaio, você tem que jogar com a experiência. Exato. Nesse caso, ainda tive aí umas 2 semanas para me preparar, tirar repertório. Mas, cara, no geral, o baile foi a minha maior escola. Nesse nível que a gente trabalha hoje, que a gente executa hoje, ensaio é um luxo. Exatamente. Ensaio é um luxo. Então, a tecnologia ela veio para ajudar todo mundo também. Sim. Então, se o músico quiser, ele consegue. Mas nós vamos chegar até aí. Boa. Vindo de uma família cristã, você não enfrentou nenhum tipo de barreira, preconceito, de fazer essa transição
de ser porque você não deixou de ser cristão Sim. por trabalhar na noite. Mas você teve essa pressão? Como é que foi? Acontece, né, mano? Não tem jeito, não tem como correr. Só que eu tenho... A minha intimidade com Deus é única, mano. Entendeu? Exato. Então, assim, eu sei muito bem separar as coisas. E hoje, para estar no meio que nós estamos, tocando, trabalhando com quem a gente trabalha, se você não tiver esse discernimento, irmão, esquece. Você não vai. E aí entra outro detalhe que eu também tenho como visão de profissional. Independente que é na noite, independente de onde você estiver, mano, se você não tiver o seu contato com Deus, a sua fé particular ali, você desanda, entendeu? Eu não quero entrar nessa parte de religião, mas Sim. Igreja é em qualquer lugar. Exato. Só de a gente estar falando o nome de Deus aqui, é uma igreja. Pronto. Mas tem sempre aquelas pessoas mais... esqueci a palavra. Mais caxias, né? Isso. Aí a diferença é saber lidar, né, mano? E a vontade também, né, meu príncipe? Porque se você não tem vontade de fazer as coisas, qualquer coisa é motivo para você desistir. Exato. Eu, por exemplo, eu venho de uma família humilde. Nem dinheiro para ter um instrumento tinha. Imagine uma aula. E nós sabemos que o instrumento é caro. Mesmo para você aprender é caro. Exato. Então, para conseguir realizar o sonho, eu tive que correr atrás. Desafios e preconceitos. Aí você chegou no sertanejo, meu príncipe. Isso. 2015. Eu acho que foi naquela época. Foi naquela época lá na Dutra, essa época aí. Tanto foi que naquela época que nós fizemos aquela viagem para Barão? Boa, aquela viagem inesquecível. Que o carro do nada resolveu fazer 2 km com litro de gasolina. Meu carro deu um problema. E o Gabriel ia tocar comigo, acho que a primeira vez. E eu falei, Gabriel, tem como você ir de carro? O Gabriel falou, não, sem problemas. Você abastece o carro. Era do teu pai, né? Paraty do meu pai. Abastece o carro e já era. Foi maravilha. Aí paramos no posto. Gabriel também era inexperiente. Hoje eu já não... Já mudou tudo. O carro era 1.6, né? Todo um monte de moleque dentro do carro. Ele falou, não, coloca 50 que a gente vai e volta, ainda sobra uma gasolina. Nós colocamos R$50. E aí, vou resumir, né? Chegando lá, o combustível, do nada, o ponteiro fez isso daqui, ó. Teimou, mano. Aí eu vim com diarreia de Barão do Melgaço até Cuiabá, de preocupação, porque quando a gente via... Eu entendo assim, né? Tá indo com o Rafa Barros, tem que botar com o Rafa Barros. O combustível acabou num posto de gasolina. Só que, nesse posto em Santo Antônio da Vergé, só que o posto só abria 5 horas da manhã. Exatamente. Isso eram as 3 horas. 3 horas da manhã. Ficamos lá de plantão. Que aventura, né, meu príncipe? Coisa boa. Essa história, né, mano? Se não tiver história pra contar, não tem jeito. Eu tive que censurar algumas partes. Não, lógico. Eu sabia que você não ia falar aquilo ali, que eu sei o que aconteceu. Coisa boa. Mas ali você rapidamente já começou a trabalhar com dupla sertaneja daquela época. Isso. Eu me lembro que você trabalhou com o Thales e Vicente. Thales e Vicente, isso. Thales e Vicente. A Laila foi o início de tudo ali. Isso, a Laila foi o início de tudo. O Robinho, o baixista, me convidou para um evento que aconteceu dentro da Esplendor, para você ver como que é aquela questão, né, que a gente falou do começo ali. O networking. Dentro da Esplendor, ele fez um evento e aí me chamou para tocar com a Laila. E dali começamos, né? Toda sexta-feira com a Laila era fixo. E aí... Começou a conhecer pessoas Isso, e vai criando, né? E aí o Thales Vicente realmente veio para ser a minha primeira dupla fixa, que eu fiquei trabalhando com eles um tempão. E continuei na Esplendor, né? Tanto que eu estou na Esplendor até hoje, desde o começo até hoje estou na Esplendor, mas o Thales Vicente foi a primeira dupla fixa que eu trabalhei sertanejo. E foi uma escola gigante, os meninos né, eram bons. Era o Dudu Presente, bons, né? Dudu Presente ali produzindo. O Thales Vicente são pessoas que eu tenho um carinho enorme até hoje. Então, realmente pararam, mas continuam sendo pessoas maravilhosas. Exatamente. E daí, não parou mais? Aí não parei mais, mano. E aí começa a sair de uma dupla, entra em outra, e o desenvolvimento, né, mano, ele continua acontecendo. E aí a visão que eu tenho do profissional hoje é que você não pode parar. É difícil. Quando a roda gigante, você parar ela para você... Ela não vai parar para você entrar. Isso. Então, é difícil pra caramba. Isso, você pega ela ali girando e vai embora. Mas dentro desse universo aí, bicho, de ter tanto projeto diferente, hoje você toca com um, hoje você toca com o outro, e cada um com uma vibe diferente, todo mundo com um projeto diferente, uma ideia diferente. Como você, Gabriel, quais são suas referências para você conseguir atender essa galera da melhor maneira possível? Porque
dentro disso tudo tem os seus gostos. Isso. Eu falo, pô, Rafa, eu gosto disso, mas quais são as referências para você conseguir executar dessa forma? Bom, vamos lá. Eu tenho, mano, realmente uma referência em cada estilo, né? Eu tenho um cara de sertanejo, 2, 3 bateristas de sertanejo que eu me inspiro demais. Então, assim, essa questão de você trabalhar como sideman, que você trabalha com um monte de gente, acompanhando um monte de gente, e aí a gente tem que entrar numa questão que se chama linguagem do que você está tocando. E eu prezo muito por isso. Eu posto muito vídeo tocando e aí a galera muitas vezes vê que o estilo que eu gosto mais tem mais nota. O estilo americano ali, que tem mais nota, a batera faz mais frases. Só que, até um papo que a gente bateu hoje no privado, de você saber separar o que você está tocando e colocar o que você está tocando com linguagem, né? Eu toco o evento na Esplendor, mano, que é reto, tem nada. Faz o simples, bumbo, caixa, timbal e acabou. E é isso. Então, assim, de tudo isso, desse meio que se trabalha, que você tem que tocar vários estilos, que é do internacional ao modão, você tem que ter uma referência de cada coisa. Pra né? não se perder, Pra não se colocar perder. as coisas erradas na hora. Exato. E hoje, mano, a maior dificuldade dos músicos é saber isso aí, saber separar aonde você pode aplicar, aonde você não pode aplicar. Tem show que dá para você testar algumas coisas, tem show que não dá. Tem projeto que você pega ele pronto, que você tem que executar do jeito que tá ali. Depois, às vezes o artista ele não gosta daquela variedade de coisa, ele gosta da coisa um pouco mais amarrada. Então você tem que entender o cara. E isso. Entendeu? Você tem que colocar o seu. Foi isso que eu comentou. Você colocou. Você fez uma pergunta no seu Instagram. E aí eu respondi, porque a gente tem essa troca. Indo por esse lado, você é um cara muito popular em Cuiabá por causa dos equipamentos que você tem. E nisso gera dúvida não da sua idoneidade, não é isso. Mas como você consegue fazer isso? As pessoas têm mania de que as pessoas não trabalham. Elas não conhecem a correria. Porque o Instagram é o seguinte, eu coloco ali o que eu quero. Sim. Eu coloco o que eu acho que é interessante. O que não é interessante eu não vou colocar. Esquece. E 90% do meu dia não é interessante, cara. Os meus BOs, as minhas dificuldades, não é interessante. Mas as pessoas compram o que você vende, mas eles não sabem se organizar. A pergunta é, como um músico, sideman, igual você falou, consegue se organizar ao ponto de ter um set eletrônico, um set acústico, um barzinho mais tranquilo, um set com um pouco mais incrementado e um set foda para atender um show nacional que você atende artistas do gospel, quando vem para cá você atende. Como administrar isso junto com sua vida pessoal? Que você é casado, você tem uma família, você tem uma filha. Isso. Conta para nós. Cara, realmente isso aí eu vejo como você colocar prioridades. Prioridades. Eu prezo sempre pelo diferente, Rafa. Eu tento olhar além da curva. Se tem todo mundo indo por ali, eu tenho que pensar alguma coisa diferente. Essa questão dos kits. O mercado aqui ele foi mudando e aí era pedido um pad eletrônico. Sim. Então, assim, falei, cara, eu tenho que dar um jeito nisso. Tem que resolver e bum, para ontem. Então, assim, cara, isso me atendeu em vários trabalhos que só foram possíveis Porque você tinha porque material. eu tinha o pad eletrônico. Ou seja, ele se pagou. Exato. Fácil, fácil. Então, assim, você tem que se preparar. Quando você é um músico sideman, nesse caso, que foi a pergunta que você fez, que você atende várias pessoas, você tem que ter equipamento para atender todo mundo, mano. Você tem que ter. Tanto que tem um show agora em junho, que é uma proposta totalmente diferente, worship, e eu já até investi numa caixa agora nova, que tá para chegar, tô ansioso esperando chegar, que atende isso. Eu vou ter que comprar pratos diferentes que atendem isso também, mano. Então, assim, é um trabalho grande que eu preciso de equipamentos que eu ainda não tenho. Que com certeza vai abrir para outros trabalhos dessa mesma magnitude. Exatamente. Então, essa é a cabeça. Você vê uma oportunidade, segue aquilo ali, mano. Entendeu? Se eu visse e olhasse e falasse, cara, não vai valer a pena. Não vou fazer. Não vou fazer. Pronto, beleza. Mas como eu vi esse trabalho pronto para ser executado e outros que podem vir através daquilo ali, eu meto a cara e invisto. Entendeu? Isso se chama oportunidade de mercado. Você entende que aquele momento pode se tornar vários momentos. Exato. Então você vai ali e investe. Mas também não é uma loucura, né? Não vou fazer só aquilo só por desejo, não. Você faz uma programação. Eu me controlo, mano. Tipo assim, você olha o músico, cara, ele olha aquilo ali, pô, a caixa. Todo dia eu quero comprar um. Exatamente. Então, assim,
Todo dia. Se fosse para comprar, você ia comprando o mundo. Mas aí, realmente, você tem que olhar e falar, cara, isso aqui vai voltar. Esse investimento aqui vai voltar. Isso aqui vai me abrir tais portas. E assim eu vou seguindo, mano. Mas realmente é essa mente de você sair do que tá todo mundo indo, Rafa. Eu acredito muito nisso. É para investir? Beleza, deixa eu olhar aqui. Vai dar certo? Vai abrir essa porta, vai abrir essa. Vamos investir. Mas eu acho que isso também, cara, não é só... Isso é uma cultura. Isso primeiro para dar certo, é uma cultura empreendedora, uma visão empreendedora de futuro, uma visão de querer fazer diferente. Porque se você não tem uma cultura administrativa para poder colocar no momento certo, você também não vai conseguir. Exato. Uma cultura profissional, negão, porque o que te difere das outras pessoas não é só o equipamento. Hoje, o que te difere é o seu profissionalismo, que eu uso você como exemplo para muitas pessoas. Eu tenho alguns anos de carreira e no final de 2021, final de 2020 para 2021, eu tive a oportunidade de trabalhar com você alguns meses. E você me falou uma parada que na hora eu falei assim, esse cara tá querendo tirar um com a minha cara. Você olhou no meu olho e falou assim, que ele não dava para ensaiar, porque você estava cheio de compromisso, eu estava cheio de compromisso, você olhou no meu olho e falou assim, eu vou chegar pronto. E eu voltei para minha casa rindo de você, naquele momento. Querendo tirar uma com a minha cara. E você chegou sabendo mais do meu show do que eu. E não foi só uma vez que você provou esse profissionalismo. Então, isso é cultura, mano. Eu acho que antes do investimento, a pessoa tem que ter uma cultura de querer ser diferente, de querer ser vencedor, de querer fazer as coisas acontecer. Porque quando você sobe ali e faz diferente, com equipamento diferente, você não está só ajudando o cantor. Você está se ajudando, pô. Você está mostrando para o mundo que você é um cara diferente. É o meu trabalho. Rafa, exatamente. Aí nós puxamos uma cordinha aqui, entra naquela questão de, a questão de músico não trabalhar só à noite, não é assim, né, mano? Quando eu te falei essa questão, mano, eu vou chegar pronto, é porque eu tenho um cronograma para seguir aquilo ali. Né? Agora mesmo, esse mês eu tô, cara, com muita coisa para fazer, muitos projetos, vários shows que eu tenho para atender. Então, assim, o meu dia todo é nisso. É direcionado a isso. Então, assim, eu acordo cedo, 8 horas da manhã, estou ouvindo um repertório. Aí vou praticar, vou tirar o repertório. Então, são vários projetos que você tem que realmente dar um foco, cara. Quando a gente trabalhou nesse tempo aí, no caso que foi alguns meses, eu falei, cara, eu não tenho outra opção, mano. Para mim, o mínimo é eu chegar com o seu repertório pronto. É o mínimo. Então, não tem muito o que falar disso aí. É o mínimo é chegar com o seu repertório pronto. Não teve como ensaiar, eu vou fazer o meu dever de casa, vou tirar e vou chegar pronto. Fazer a minha parte. A minha parte, entendeu? Então, tipo assim, tem muita gente que não dá essa ênfase e aí, cara, para mim isso aí já como eu te disse, é o mínimo. Então, se não faz isso aí, já é muito complicado. Eu estava falando até com o Mateuzinho, Sucessinho, que eu trouxe aqui. Bacana. Ele estava falando do processo. Se você não se preparar para o melhor, quando o melhor chegar, você vai ter que mudar tudo. E aí é onde a grande maioria não consegue. Porque, além do investimento financeiro, que é difícil, você vai ter que mudar a sua cultura, mano. Você vai ter que ser um cara mais profissional. Se você não é profissional, você vai ter que ser profissional. Isso. Se você não se adequa a regras, a hierarquia, você vai ter que aprender a fazer isso. E o ser humano, bicho, depois de uma certa idade... Muito difícil de aprender, né? É muito difícil. Então, isso aí, cara, que você falou, realmente... Eu postei um stories há um tempo atrás, depois de um projeto do DVD do Douglas Cabral que eu gravei, graças a Deus, assim, foi um trabalho... que foi um divisor para mim em questão profissional. Eu postei a seguinte frase, falei, eu me preparei a vida inteira para chegar num momento como esse e estar pronto. Cara, eu me cobro demais, Rafa. Eu me cobro muito, 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 assim, se eu erro num show, cara, opa, peraí, atenção, aquele boom, atenção grande. Então, assim, nisso você vai se preparando, mas não é no cotidiano, é no dia a dia. Não é isso que você está falando. Você não tem que esperar chegar um momento que, boom, cara, preciso aprender muita coisa para já. Você entendeu? não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, é no cotidiano, é no dia a dia, nos trabalhos que vai aparecendo. No trabalho, desde o pequeno trabalho ao grande trabalho, você vai se preparando aquilo ali. Então, eu fui me preparando para chegar no momento que está pronto. Realmente, você tem que estar pronto. O músico tem que estar pronto, pô. Se você quer ter uma visão diferente, se você quer alcançar trabalhos grandes, você tem que estar preparado, você tem que estar pronto, mano. Quando você cumpre o seu processo, aquele momento ele se torna fácil.
Exato. Não é... Você transformou aquilo Isso. para ser fácil. Isso. E agora fala para mim, quais são os seus projetos aí futuros? Você está dando aula, inclusive, ao vivo aqui, olhando para as câmeras. Você me deu um desconto de quantos por cento mesmo? Cara, do tanto que você chorou, chegou a quase 90%, né, Rafa? Graças a Deus. Mas é coisa boa. Cantei. Conta para mim quais são os seus projetos, suas aulas, para a galera ficar ciente, como te procurar. Massa. Então, eu voltei da aula, mano, agora, depois de um tempo parado, tava com os projetos em paralelo e resolvi focar em outras coisas, mas agora eu voltei da aula. Então, assim, eu tenho um projeto para aula em grupo, tenho um projeto para aula individual, e Deus tem abençoado, mano, tá dando certo, voltando a dar aula, né? A didática está atualizada de novo, muda muita coisa nesse tempo. Fiquei 4 anos parado sem dar aula, então mudou muita coisa. E a concepção hoje é diferente de ensinar. Então, assim, você vai envelhecendo, a idade vai chegando, você tem uma outra concepção. A tecnologia também chegou aí, né? Muda tudo. Então, assim, hoje o meu foco é preparar profissionais, entendeu? Tem aluno que quer tocar como hobby, beleza, a gente segue o processo de cada aluno. Mas o aluno chega para mim e fala, cara, eu quero ser um músico profissional. Vai ser diferente o tratamento com ele. Top. Porque aí já envolve tudo isso que a gente conversou. Tem uma escola de vida, uma preparação psicológica. Exato. Para aquilo. Realmente ser professor e coach, né, cara, do aluno para preparar ele para seguir o caminho mais fácil. Ou o professor hoje eu vejo muito como isso. Você pegar e direcionar ele pelo caminho correto. Tem muita gente que quebra a cabeça anos e anos tentando... umas coisas bestas. Assim. Cara, realmente aí eu como professor hoje meu papel é esse. Não, aqui. Ah, sim, pode ser, mas assim é melhor, entendeu? Apesar que a gurizada parece que não quer, né? Você chama de um lado, conversa, eu já passei por isso. Se eu pudesse te dar um conselho, eu ia por esse caminho, mas o cara não quer. Eu tenho passado por isso aí. É aquela coisa, você ajuda quem quer ser ajudado, mano. Então, assim, não tem muito como controlar a atitude do outro ou como ele... Então, assim, você está à disposição para ajudar. Quer ser ajudado? Vambora. Pega na mão e é isso. E aonde você está dando aula? No momento, eu estou dando aula num projeto Instituto Arte da Igreja IBN do Cristo Rei, né? Arte que Transforma, Instituto Arte que Transforma. Lá e em ali grupo. É em grupo, exatamente. É uma sala com até 4 alunos. Top. E aulas particulares na casa do aluno e tem uns projetos novos que estão por vir ainda, mas não posso soltar. Mas vai abrir outras portas em questão de aula também. Top. Nós vamos gravar um conteúdo, bicho, uma hora dessa de música. Você tem um vasto... você tem muito conteúdo para apresentar para a galera. Cara, e eu gostaria de participar disso daí, porque... Que isso, Rafa. Meu nome é pronto, sempre falei isso. Tivemos o prazer de gravar aquele conteúdo do forrozão massa que a gente gravou e tá na hora de fazer mais, pô. Meu preto, muito obrigado por ter aceitado meu convite, ter vindo aqui na minha casa, trocado essa ideia comigo, dividido a sua experiência aqui com a gente. Aqui. Prazer é meu, meu querido. Sempre. Tamo junto. Tamo junto. Conversamos aqui com Gabriel, baterista, o músico de luxo. Essa referência, pega a referência. Chama!